estamos fazendo, então nós vamos ler os 21 versículos, e depois então a gente vai explorando versículo a versículo, tá bom? Ou se não, blocos, né? Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vós, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender a profundidade, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos lá, vamos acompanhar então. Versículo 1. Versículo 1, Paulo começa falando: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Só a parte A do primeiro versículo, a gente já tira uma lição muito grande. Paulo, ele está escrevendo essa carta quando ele está preso, correto? Então a gente sabe que a carta de Efésios, de Filipenses e de Colossenses, Paulo ele está escrevendo essa carta preso em Roma. Ele estava voltando, né, com as ofertas da sua terceira viagem missionária, estava chegando em Jerusalém, alguns judeus apanharam ele e levaram ele preso. Ele está preso escrevendo essa carta. E ele fala: eu sou prisioneiro de Roma? Não, eu sou prisioneiro de Cristo. O que Paulo está falando para a gente é que ele está preso em Roma, mas em qualquer lugar que ele esteja, ele está falando que ele é prisioneiro de Cristo. Ele é um prisioneiro, e eu amo essa linguagem de Paulo, irmãos, porque quebra muito nos nossos dias a nossa arrogância, a nossa facilidade de ensoberbecer, né? de ficar grande. Olha só o que ele fala: eu estou aqui
Ele está falando, não porque cometi algum delito, não porque cometi algum crime, não porque roubei alguém, eu estou preso aqui pela causa de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo e estou preso aqui pela causa dele. Eu estou preso aqui por causa de Cristo. Ele está cumprindo, aí é interessante você começar a anotar, ele está cumprindo aquilo que Jesus falou em Mateus 5:11. Olha só o que Jesus tinha falado: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, o que Paulo está falando é que nós, cristãos, a gente não deve esperar uma boa comunicação com o mundo. O mundo, Jesus fala, as trevas, elas não amam a luz. Muito pelo contrário, elas rejeitaram a luz. Elas rejeitam a luz. Então, Jesus está falando e Paulo está cumprindo esse mandamento de Jesus. Se alegrem quando vocês forem perseguidos. Se alegrem quando vocês forem presos pela minha causa. E o apóstolo Paulo, ele não só passou por esse momento. Eu coloquei aqui algumas referências, se você depois tem o hábito de estudar em casa. Você pode anotar algumas passagens que o apóstolo Paulo fala da sua prisão. Você quer meditar um pouco nas perseguições que o apóstolo Paulo teve? Você pode anotar aí, Atos 16 e 23. Atos 16 e 23. Atos 24. Colossenses 4 e 10. São algumas das passagens que a gente pode ver, tá? O apóstolo Paulo falando das suas prisões. Mas seguindo, a maneira como o apóstolo Paulo fala, eu acho interessante que é de uma humildade e também de uma convicção tão grande que chega a constranger a gente. Chega a constranger. Ele fala que ele é prisioneiro, correto? Eu sou prisioneiro de Cristo. Em meio a tantos títulos que tem hoje, né? A gente muitas vezes se vangloria, né, nos nossos títulos, aquilo que a gente carrega, seja no nosso trabalho, seja no nosso, aqui na igreja mesmo, né? Oh, o pastor, né? Eu já trabalhei numa loja, né? E era gerente da loja. E quando eles falavam gerente, a gente dá uma empinada no peito assim, porque a gente se engrandece dos nossos títulos, né? Tem um orgulho a mais quando tem o título na frente da pessoa. Mas os títulos que o apóstolo Paulo usa, eu acho incrível. São títulos que aos olhos humanos não dão, não tem brilho. Não tem brilho nesses títulos. Muito pelo contrário. Ele fala que ele é prisioneiro. Romanos 1:1, se você quiser anotar. Ele fala, Paulo, escravo de Cristo. Olha esse título, Paulo, escravo de Cristo. Paulo não se importa muito com o título. Paulo, ele está preocupado, ele tem convicção daquilo que ele foi chamado. Então, quando você sabe para aquilo que você foi chamado, querido, quando eu sei para aquilo que eu fui chamado, nós não precisamos de título. Os títulos não nos definem. Título não nos dá autoridade. Atos 20 e 24. Olha essa linguagem do apóstolo Paulo, só nessa parte A do versículo 1. Atos 20 e 24. Se você quiser anotar também, ele fala assim, ó. Todavia, eu não me importo. E nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, em outras versões ele fala, em nada tenho a minha vida preciosa. Você já parou para pensar? Você olhar para a sua vida e você dizer assim, não, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho. Mas olha o que ele fala. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ou seja,
a única coisa que o apóstolo se preocupava era acabar a carreira que lhe estava proposta. Eu acabando aquilo que o Senhor me deu, para mim está ótimo. Eu não tenho minha vida por preciosa. Não tenho. Por isso eu sou preso, por isso meu barco afundou, por isso que eu sofro açoite. E ele vai falar o motivo. Olha só o motivo. Está vendo a importância, querido, de a gente estudar o texto expositivamente? Que a gente vai pegando minuciosamente. A gente nem saiu da parte A, e agora a gente vai para a parte B do versículo. Por que Paulo está falando, agora Paulo vai falar a causa. O motivo de ele sofrer, o motivo dele sofrer naufrágios, o motivo dele estar preso. Olha só, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Por amor de vós, os gentios. Eu estou preso, eu passo necessidade, eu enfrento náufragos, tudo isso por amor de vocês. Tudo isso porque eu amo vocês. Olha só o que ele vai falar lá em Gálatas 4:19. Se você quiser anotar do lado aí, Gálatas 4:19, ou anotar no seu papelzinho. Olha a intensidade do amor de Paulo para com os seus irmãos. Para aqueles que ele pregava o evangelho, para aqueles que ele discipulava. Ele fala assim, Gálatas 4:19, ele vai falar assim, meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. As mulheres sabem aqui o que é uma dor de parto, né? Você já parou para pensar, sentir isso por causa de outra pessoa? Paulo está falando de lamento, Paulo está falando de choro, Paulo está falando de lágrimas, de noites mal dormidas, orando para que a pessoa entenda, preocupado, caminhando, viajando dias e noites para chegar lá naquela cidade, pregar o evangelho. Eu sinto dores. Por quê? Porque o meu amor por vocês é intenso. Eu amo vocês de tal maneira que eu não consigo sossegar. Eu tenho que sofrer por amor de vocês. Olha essa causa, querido. Outro texto, 2 Coríntios 4:8. 2 Coríntios 4:8. Vai dizer assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste nos nossos corpos. E assim nós que vivemos. Agora olha só essa parte aqui, irmão. Olha só essa parte aqui que Paulo fala. É nisso aqui que eu estou me referindo do amor de Paulo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que Paulo está falando é, eu me entrego à morte todos os dias. Eu sofro açoites, eu passo jejuns, eu já sofri náufragos. Em mim opera a morte todo dia, para que em vocês chegue a vida. Para que o Espírito de vida chegue também a vocês. Esse é um papel de um líder, esse é um papel de um homem espiritual, esse é o papel de um pastor, esse é um papel de um homem que exerce o ministério. É o que, William? É sucesso? É um nome no cartaz? Não. É chorar, é se angustiar, até que quê? Até que Cristo seja formado naquela pessoa. É isso que Paulo está falando, ele sofre por amor deles. Amém?
Versículo 2. Versículo 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês. Essa palavra dispensação, no grego, ela é oikonomia, que quer dizer administração de um lar ou de um afazer. Então, se você quiser botar ali a palavra dispensação, porque essa palavra dispensação no grego, ela tem vários sentidos, tá, irmãos? Vários significados, e aqui ela quer dizer isso, a respeito da dispensação da graça de Deus em mim confiada. Paulo está fazendo menção da mordomia a ele confiada por parte de Deus, ou seja, Deus deu a ele uma função de mordomo. Deus deu a Paulo uma função específica. Qual função específica que Deus deu a Paulo? Qual função específica? Gálatas 2:7. Você anota aí do lado aí. Ele vai falar aqui no texto também, mas é só para referência. Às vezes tu vai estudar em casa e tal, tu pega as referências e vai ligando os pontos. Gálatas 2:7, vai falar assim, ó, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava me confiado, olha só, estava me confiado, o ministério da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Então, qual a mordomia de Paulo, que Paulo recebe do Senhor? Qual é essa dispensação que Paulo recebe do Senhor? É o ministério de pregar aos gentios. Então você repete comigo assim, ó, Pedro, para os judeus, Paulo, para os gentios. Por que Paulo é chamado apóstolo dos gentios? Porque Paulo se dedicou a pregar somente para aqueles que eram de fora de Jerusalém. Por isso que ele vai fazer as viagens missionárias, e a gente vai ver ao longo do texto, que a princípio, os apóstolos, antes dele, Pedro, João, eles não eram muito a favor, porque ainda se estava em discussão, será que é para pregar para os de fora ou é só para nós de dentro? Porque as promessas só são para os de dentro. As promessas são para os judeus, é para Israel, não é para fora. Então, será que é para pregar mesmo para fora? Lembra que Pedro, não sei se você vai lembrar, Pedro recebeu uma visão de comer os animais, quadrúpedes e tal, que apareceu para ele no lençol, e o Senhor falou para ele, come. E ele falou, não, Senhor, eu não vou comer algo que é impuro. E o Senhor falou para ele, não, né? Não contamina aquilo que eu já purifiquei, né? O que era aquilo ali? Se tratava de comida? Não, se tratava de dizendo que as outras nações também receberiam o Evangelho. Era disso que estava tratando. Então, o apóstolo Paulo, ele foi confiado a missão de pregar para os gentios. Ele também pregou em sinagogas, né, em Jerusalém, não, mas o foco dele foi especialmente para os gentios, enquanto que Pedro e os outros apóstolos focaram em Jerusalém. Né? Então, quando Paulo está falando aqui, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Por que vocês? Porque Éfeso fica na Turquia, hoje, né? Éfeso, Ásia Menor, fica na Turquia hoje, ou seja, ficava fora de Israel. Então Paulo está dizendo, foi-me dada a confiança de sair de Jerusalém e ir até vocês pregar, porque esse evangelho também é para vocês. Esse evangelho é para todos aqueles que creem, e a mim foi confiada essa missão. Foi a mim, como Pedro foi para Jerusalém. Versículo 3. Pois segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi pouco resumidamente. Olha só. Pois segundo uma revelação. Essa revelação, para conhecer o mistério,
Paulo está falando da revelação de Jesus Cristo, veja bem, e que os gentios também vão fazer parte da família de Deus. Quando a gente vê mistério, que Paulo usa, tanto em Efésios quanto Colossenses, Paulo fala a respeito do mistério de Deus, está falando da pessoa de Jesus Cristo, ok? Guarda isso. Quando Paulo fala em mistério, ele fala da pessoa de Jesus Cristo, ao mistério que esteve em oculto, está falando da pessoa de Jesus Cristo. Nesse caso aqui, Paulo, além de estar falando de Jesus Cristo, Paulo está falando do mistério de pregar aos gentios, é isso que Paulo vai falar no texto. Esse mistério, hoje, está disponível para todos. Aqueles que creem em Jesus fazem parte dessa família, ok? Mas por que para Paulo foi manifesto de maneira especial? Porque Paulo recebeu isso através de uma revelação. Você lembra que ele subiu ao terceiro céu, né? Ele teve toda uma revelação. Mas por quê? Primeiro motivo que Paulo, ele teve uma revelação especial, primeiro, porque ele era um judeu ortodoxo, de um partido exclusivista, os fariseus. Não aceitavam a ideia de Jesus. Então ele era zeloso, ele perseguia os cristãos. Você pensa, quando Estevão está lá sendo apedrejado, que foi o primeiro mártir cristão, Estevão pregava, né? E eles começaram a apedrejar, ele estava de frente, aprovando o assassinato de Estevão. Ou seja, era um homem que perseguia violentamente a igreja de Jesus. Então foi necessário ele ter essa revelação. Segundo motivo que Paulo teve essa revelação, é que os apóstolos, eles não aceitavam a ideia de pregar para os gentios, como eu falei para os irmãos. Eles não aceitavam essa ideia. Tanto que quando Paulo vem, eles fazem uma assembleia para discutir esse assunto. Está lá em Atos 15, se eu não me engano. Eles fazem uma assembleia para discutir se realmente era para avançar com o evangelho até as nações, ou se era para ficar somente ali para os judeus. Então foi necessário Paulo ter essa revelação, e através dessa revelação, ele também contar aos apóstolos o que aconteceu. Então os apóstolos, sabendo da conversão de Paulo, mais essa revelação especial que ele teve, eles concordaram unânimes que Paulo devia realmente seguir e pregar aos gentios. Foi isso que aconteceu. Então, versículo 3, Paulo está falando, pois segundo uma revelação, que revelação? Essa que ele teve quando ele subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, e ali ele viu Jesus e o evangelho, né, completo, porque Paulo não andou com Jesus. E uma das características para ser apóstolo, sabe qual que era? Ter andado com Jesus. Então como que ele ia ser apóstolo se ele não tinha andado com Jesus? Mas através da revelação especial, ele foi e conheceu Jesus. E conheceu, irmão, tão intensamente, que quando Paulo vai ter lá com os discípulos em Jerusalém, e vai conversar com Pedro, com João, os apóstolos mais casca grossa, né? Mais da geração antiga, ele fala assim, ó, eu fui, conheci eles, e em nada eles me acrescentaram. Você já parou para pensar, não? Conversar com Pedro e João e dizer, não me acrescentaram nada. Que a revelação de Paulo foi intensa. Não é à toa que mais da metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, né? Uma coisa que eu não sei se é correto, mas que as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Isso. Tanto, o William deu uma observação legal. Tanto que a Bíblia, irmãos, é espetacular, né? Vou abrir uma aspa aqui para o que o William falou. As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. A gente lê cronologicamente, né? Mateus, Marcos, Lucas, mas não foi assim. A primeira carta do Novo Testamento que foi escrita, ao que tudo indica, foi 1 Tessalonicenses. Paulo escreveu todas essas cartas sem ler o Evangelho. Vocês já pararam para pensar? E em nada ele contradiz os Evangelhos?
Aleluia. Vamos lá, versículo 4. Os irmãos estão comigo, amém? Qualquer coisa, levanta a mão aí e a gente conversa. Só ler o 4, versículo 4 e versículo 5. Vamos lá. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, ao lerem essa carta, que eu estou escrevendo para vocês, vocês vão entender a minha compreensão desse mistério que eu estou falando para vocês, o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado ao conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Isso você pode colocar aí do lado, Romanos 16 e 25, Romanos 16 e 25 e 26, eu vou ler aqui, mas só para você já deixar anotado aí, e Colossenses 1 e 26. Romanos 16 e 25 vai falar assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, olha só, o mistério de Cristo, que desde os tempos eternos esteve oculto. Era um mistério, mas que agora tinha sido revelado. Mas manifestou agora. Colossenses 1 e 26 também, Paulo vai usar também essa linguagem. Ele vai falar, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto aos seus santos. Isso não foi dado a conhecer em outro tempo, Paulo está falando. Mas o Espírito revelou agora. Na época dele, E hoje, pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, nós temos acesso a esse mistério. Mistério de quem, William? O mistério de Cristo. Mas lembra que eu falei para vocês que esse mistério que Paulo está falando aqui, especificamente nesse capítulo, ele não está falando só de Cristo, ele está falando também de os gentios serem inseridos na família de Deus. Porque a promessa, vocês sabem, é para aquele povo lá. Se a gente pegar o Antigo Testamento, as promessas são para onde? Para Israel. Tanto que teve essa dúvida. Será que pregamos para os gentios? Será que não pregamos? Ficamos meio assim? Chegamos ao consenso que mas a promessa inicial era para eles. Correto? Mas agora Paulo está falando desse mistério também. E olha o que ele vai falar no versículo 6. Que mistério que é esse? Ele vai falar aqui. Ele está falando de mistério de Cristo e tal. Mas olha só, no versículo 6 ele fala claramente aquilo que nós estamos falando agora. Olha só. O mistério é. Está assim na Bíblia de vocês? O mistério é, versículo 6. Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Somos participantes. Você lembra no capítulo 2? Volte uma página da sua Bíblia ali, lá no capítulo 2, no versículo 10. Olha só, verso 11, na verdade. Diz assim, olha o que Paulo vem desenrolando na carta. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisão, ou seja, nós não nos circuncidávamos, correto? Quem circuncidava era só o povo de Israel, então nós éramos da incircuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que interessante o que Paulo está falando. Paulo está complementando no capítulo 3, que a gente leu no versículo 6, aquilo que ele falou no 10, no 2 e no 11 até o 12 ali. E se a gente for ler o 13, olha só o que ele fala. Mas agora,
em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Aproximado do quê, William? Aproximado das promessas, da comunidade de Israel. Pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E olha só que interessante. William, explica para mim como que funciona. Israel é uma promessa, a igreja é outra. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 14 do capítulo 2. A gente está expondo o 3, mas Paulo está usando, né, o capítulo 2 para explicar. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, qual dois povos? Israel e gentios. De dois povos, Ele fez um só. Ele fez um só povo. Que povo é esse? É a igreja. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Porque vocês sabem que no templo de Jerusalém tinha uma parede. Né? Tinha um lugar que separava, os gentios não podiam entrar no templo, os gentios tinham que ficar do lado de fora, separado por uma parede. Mas tinha um lugar específico para eles. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, essa parede, ele está fazendo uma analogia, essa parede do templo, ela foi quebrada. Agora existe um só povo. Qual povo? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus. Então hoje, irmão, se faz muito misticismo, né? Ah, se vai para Israel, se mergulha no Jordão e... Nada contra, você pode ir, pode mergulhar no Jordão para tirar uma foto, está tranquilo. Mas isso não interfere em nada na nossa salvação. Isso não interfere em nada na nossa comunhão com Deus. Isso não interfere em nada nas promessas de Deus que tem para eles, também tem para nós. Nós aqui em Balneário Camboriú. Somos participantes com eles lá, mas aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque aqueles que moram em Israel, irmão, que não aceitam a Jesus, não têm salvação. É só por meio de Jesus Cristo que tem a salvação. Ah, mas Deus esqueceu aquele povo lá então, William? Não. Isso é assunto para outra aula. Só que, só para dar uma pinceladinha, no final dos tempos, Israel vai ter um avivamento. Vai ter um avivamento em Israel. E muitos judeus vão ser salvos através da pregação do Evangelho. Lembra que Jesus fala no sermão escatológico? Que ele fala que vão olhar para ele e vão dizer, aquele no qual transpassaram ele. Vão olhar e vão dizer, nós transpassamos o Filho de Deus. Foi nós que matamos ele ali, então vai ter uma grande conversão. Mas o que Paulo está falando momentaneamente nessa carta de Efésios 3, ele está falando que só tem um povo. É o povo que crê em Jesus. Então é isso que ele está falando no versículo 6 que a gente acabou de ler. O mistério é, ele dá a resposta, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, é um só corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, promessa da vida eterna, promessa de salvação, promessa de comunhão com Deus, promessa de ser filho de Deus, o que antes era só para aquela nação. Agora também nós desfrutamos em Cristo Jesus. Amém? Versículo 7, vamos lá. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Irmãos, isso aqui é lindo. Porque Paulo, ele era um homem estudado. A gente olha para os outros apóstolos, né? E a gente vê pescadores e tal, não quer dizer que eram totalmente leigos, mas não tinham um estudo aprofundado, vamos colocar assim. Já diferente do Paulo. O Paulo era um homem estudioso, era um homem culto, discutia com platônicos, discutia com filósofos epicureus, e foi lá na Grécia, né, e discutiu com os homens que lá falavam da sabedoria, do saber. Era um homem totalmente culto, sábio na retórica, sabia falar, poder de persuasão, mas olha a humildade dele. Ele fala, eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder.
aqui nós teremos uma lição. O próprio Pedro, quando ele escreve numa das suas cartas, ele chega e fala assim, nós sabemos que Paulo escreve coisas difíceis de se entender. O Pedro admitia, Paulo era tão culto, que o Pedro achava dificultoso a compreensão dos textos de Paulo. Mas olha a lição que a gente tira. Primeiro, Paulo está dizendo que isso tudo acontece porque a graça de Deus foi concedida a ele. A graça. É graça. Paulo está falando, a graça de Deus me encontrou. E a obra pelo qual ele foi chamado não necessitava apenas de conhecimento humano. Boas retóricas, persuasão, mas Paulo pregava através do poder do Espírito. Ele não confiava naquilo que ele podia fazer. Ele confiava naquilo que Deus poderia fazer. Ele está falando, olha só, eu fui constituído ministro. Não fui eu que me autoconstituí, não fui eu que me autopromovi. Eu não busquei essa promoção. Não. Ele está falando, a mim foi me constituído, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Romanos 1:16, se você quiser anotar do lado aí, nós vamos ver, ele fala, olha só o que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, o mesmo Deus que nos chama, é o mesmo Deus que nos capacita. Irmão, isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. É libertador porque todos os homens na Bíblia olharam para a obra que foi designada para eles, que foi incumbida para eles fazer, e todos eles, unânimes, todos, olharam e disseram, eu não posso fazer isso aqui. Eu não tenho capacidade de fazer isso aqui. O Moisés era príncipe no Egito. Homem também que estudou nas escolas do Egito. Quando Deus chama ele, ele disse, eu não posso, porque eu não vou conseguir. Quando nós olhamos para a nossa força, pode ser o homem estudado em Harvard. Para a obra de Deus, ele não pode oferecer nada, querido. Nada. Pode ter doutorado, pode ter mestrado, ele não pode oferecer nada para Deus. Você lembra da guerra de Gideão, não? Tinha alguns mil lá com Gideão, né? E Deus disse para Gideão, não, cara, tem muito contigo, aí vocês vão achar que é na força de vocês. Não é na força de vocês. Aí Gideão mandou um pouco para casa. Ainda ficou uma quantidade boa, ainda alguns mil. Deus, não, ainda tem muito. Para o meu nome ser glorificado, porque não vai ser na força de você, vai ser na minha. Faz o seguinte, só deixa 300. Que com 300 é impossível. A gente tem que entender uma coisa, irmão. Deus só trabalha com o impossível. Deus só trabalha com o impossível. Ah, William, está impossível. Não, então é de Deus, porque é na força dele, não é na nossa. Não é na nossa força, é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, foi-me confiado uma graça, segundo a força operante do seu poder. É o poder de Deus que está na minha vida. É por causa do poder de Deus que as pessoas estão aceitando a Jesus. É por causa do poder de Deus que a mensagem tem chegado. Paulo não se gloria naquilo que ele faz. Paulo não se gloria, a gente não vê em nenhum momento Paulo se gloriando nos seus estudos. Não. Paulo se gloria somente naquilo que Deus faz. É engraçado porque Paulo, ele se gloria onde? Nas prisões. Se gloria no sofrimento. Só coisas que não podem acrescentar nada. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia fazer nada. É só Deus que faz, irmão, na nossa vida. É só Deus que faz na nossa vida. Nós não somos nada. Ah, William, mas ele capacita só para o ministério? Não, querido. Talvez você está aqui, você não tem um microfone, mas o Espírito capacita num trabalho. A gente vai entrar aqui no sacerdócio de todos os santos. Daqui a pouco eu vou dar uma pincelada nisso aí. Mas assim,
Que nem eu falei para os irmãos, eu fui gerente de uma loja, eu comecei no estoque. Fui de estoquista, vendedor, comecei a vender bem, depois fui a gerente, loja que faturava bem, cuidava de 20 pessoas. Como que tu conseguiu isso, William? Irmão, acabei os estudos no supletivo. Nunca tinha lidado com gente, lavava barco, era marinheiro, que nem o nosso amigo ali, saía para fora e tal, aprove a Deus, né, eu mudar de ramo. Caí numa loja. Mas como que eu lidava com as pessoas? Como que eu gerenciava? Como que eu liderava? O Espírito capacitava, irmão. O Espírito capacitava, dava a palavra na hora para mim falar para alguma pessoa. Às vezes a pessoa tinha algum erro, fazia alguma coisa errada. Como é que eu vou falar? Eu ia lá e o Espírito colocava as palavras na minha boca. E muitas vezes o meu patrão vinha, cara, como tu é bom para aconselhar, como tu é bom para lidar com pessoas. Mas da onde? Da onde? O Espírito capacita. Quando nós confiamos no Senhor, o Espírito capacita. Versículo 8. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios. Aí Paulo reafirmando de novo o seu ministério, né? Pregar aos gentios. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora olha só, irmãos. Chega a ser escandalosa a humildade de Paulo, né? Chega a ser, né? Chega a forçar a barra, né? Porque não pode, cara. Olha o que ele falou, o menor de todos os santos. O menorzinho. E Paulo não usa de uma falsa humildade. Realmente ele está falando que ele é o menor. Tu sabe por quê, não? Vou explicar quando que isso acontece. Isso aqui acontece, meus irmãos, com todos aqueles que vão conhecendo o Senhor ao longo da sua trajetória. Conforme nós vamos conhecendo o Senhor, mais nós vamos olhando para nós dizendo, cara, meu Deus, como eu sou pequeno, Senhor, perto daquilo que Tu tem feito na minha vida. Perto da comunhão que Tu tem me dado, perto daquilo que Tu tem feito na minha família, perto daquilo que Tu tem feito na igreja. Nós vamos olhando para a gente, irmãos, e a gente vai vendo que a gente é muito pequeno. Eu gosto sempre de falar isso. Tu quer pegar e ver se uma pessoa espiritual é a maneira como ela se enxerga. A maneira como ela se enxerga. Eu tenho um termômetro para saber se eu estou bom ou se eu estou ruim. Quando eu começo a me achar um pouquinho, eu sei que a minha oração está fraca. É impressionante. Eu sempre dou essa dica, mas nunca espero que você cumpra, tá? Mas é só uma maneira de falar. Fique uma semana sem orar. Fique 2 semanas sem orar. Fique 1 mês sem orar. Nosso pensamento vai começar assim, ó. Quer saber de uma coisa? Também eu não sou tão ruim assim. Sou um bom pai. Sou bom empregado. Tenho a minha família, vou na igreja. Eu mereço alguma coisa também. Irmão, tu ficou 1 mês sem orar. Espero que você não cumpra isso. Mas tu colocou o teu joelho no teu quarto, fechasse a tua porta. A hora que tu diz assim, ó, Senhor meu Deus e meu Pai. Irmão, já vai te dar uma crise dizendo assim, ó, como eu sou pequeno. Como eu posso me achar merecedor de alguma coisa? Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós não conseguimos achar em nós algo que nós temos a oferecer. Nós não conseguimos achar em nós grandeza alguma. Quando nós estamos orando, quando nós estamos diante dos pés de Jesus, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, a gente fala que nem Jó. A gente é pó. A gente é pó. A gente não é nada perto. E Paulo, por isso que eu falo para vocês que Paulo não está usando de falsa modéstia, Paulo não está sendo demagogo, Paulo está falando de coração. Paulo está dizendo, me foi dado tanta graça, que eu não sou merecedor. Eu sou pequeno, eu sou falho.
É isso que Paulo está falando para a gente. Olha a humildade de Paulo. Paulo está dizendo o menor de todos os santos. Versículo 9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus. Paulo repete aqui daí, né? Que criou todas as coisas. Esse mistério estava escondido em Deus. E isso para que agora, nesse momento, Paulo está falando, a partir daquele momento para frente, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Principados das potestades nas regiões celestiais. Você já parou para pensar o tamanho da nossa responsabilidade, não? Vou repetir isso aqui com vocês. Olha o que Paulo está falando. Desculpa. Manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, nessa presente era, pela igreja, nós aqui, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Se torne conhecida de quem, William? De principados e potestades. Você pode colocar aí do lado aí 1 Coríntios 1 e 25. 1 e 25 até o 28. Por que, William? Porque a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, ela tem muitas facetas e muitos aspectos. A sabedoria de Deus não é a sabedoria do homem. Por isso que Paulo está falando da multiforme sabedoria. Multiforme, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus enxergar. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 1 e 25, ele vai falar assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha só que loucura, Paulo está falando que quem é chamado, geralmente não é muitos poderosos, para exercer a missão de Jesus. Quem é chamado, também não é os muitos sábios da terra, não. O que Paulo está falando é, e aí ele vai continuar, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Olha a multiforme sabedoria de Deus que Paulo está falando. Ou seja, a sabedoria de Deus não é a sabedoria do homem. Aquilo que muitas vezes faz sentido para o homem, não faz sentido para Deus. E aquilo que não faz sentido para o homem, faz sentido para Deus. É isso que Paulo está falando, a multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria, agora anunciada pela igreja, é também conhecida de principados e potestades. Como que é isso, William? Principados e potestades agora são conhecedores do poder de Deus que opera na igreja. Pensou na autoridade que foi delegada para a igreja, irmão? A igreja anuncia a multiforme sabedoria de Deus a quem? A principados e potestades. Os principados e potestades olham, mas não pode. Não pode. Que eles agora têm autoridade sobre nós. A multiforme sabedoria de Deus sendo revelado na igreja. E a igreja agora tem poder para avançar as nações. E vão anunciando o evangelho. E tu sabe como que o evangelho cresceu? Não cresceu. Claro, os apóstolos tiveram muita, né? Pelo poder de supervisão. Mas o evangelho se expandiu, irmão, sabe com quem não? Com os comerciantes. Com a dona de casa foi assim que deu um boom no evangelho. A explosão no mundo antigo. Um ia falando para o outro, aí o comerciante ia para a igreja, para a cidade de Corinto, voltava para a sua cidade, já voltava com o evangelho, chegou lá para... Em 50 anos, olha só, a explosão que teve a igreja primitiva, em 50 anos, o evangelho já tinha, bem dizer, sido pregado no mundo todo. 50 anos. Claro, no mundo todo, no mundo antigo, né, irmãos?
os países, né, que tinham sido já. Versículo 11, 12 e 13. Vamos lá. E aqui que eu falei que eu ia dar uma pinceladinha. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente... 11, 12 e 13. Vai falar assim, ó. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, nele, né, que é agora a principal mensagem desse mistério, temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vós. Paulo repete de novo, né, as minhas tribulações em favor de vocês. Pois isso é motivo de honra para vocês. Mas o ponto que eu quero entrar é aqui, ó. Em Cristo, temos ousadia e acesso. Paulo inclui os irmãos de Efésios e diz, nós temos acesso. Paulo não fala, eu tenho acesso. Paulo fala, nós, eu estou me incluindo junto com vocês, nós temos acesso. Acesso, nós temos ousadia para entrar com confiança, mediante a fé nele. O que eu preciso, William? Para ter comunhão com Deus? Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. E por que esse assunto é importante? Que eu vou parar um pouquinho aqui. Porque no nosso tempo, querido, nós ainda temos pessoas que acham que tem uma classe especial que pode falar com Deus. Ainda no nosso tempo, nós temos pessoas que acham que a oração do pastor vale mais que a oração delas. Ainda no nosso tempo, nós temos pessoas que acham que tem uma casta especial. Não, ali, se tu orar, Deus vai ouvir. Mas se eu orar, eu acho que vai bater no teto e vai voltar. Não. Paulo está falando que temos acesso. Essa doutrina que a gente está comentando, irmãos, ela é importante até para os nossos dias. Porque isso é uma cultura que vem de muito tempo. Tá? E inclusive foi pauta da reforma protestante. A gente está fazendo agora as cartas, né? Vamos fazer Efésios, depois a gente vai parar Efésios e a gente vai falar de temas aí. Eu e o Felipe, a gente está pensando em falar das pautas da reforma protestante, para a gente entender um pouco. Mas uma dessas pautas, que está no texto aqui, é porque as pessoas, na Idade Média, elas achavam, quando começou a sair os monges, né, os monges começaram a ir para os monastérios e começaram a buscar a Deus, os padres, eles achavam que essas pessoas eram especiais. E aí se criou uma cultura, né, do clérigo com o povo comum. Não, ali é o pessoal especial, aqui não, aqui é o pessoal comum. E é realmente povo comum, que era denominado. Então o comerciante, o padeiro, o vendedor, a dona de casa, eles precisavam ter um mediador. Quem que era o mediador? Era o padre. Não, eu não posso falar com Deus, eu não posso ler a Bíblia. Eu tenho que ir no padre, ou, né, um monge lá, junto com o padre, e aí eles falam com Deus por mim, né? Geralmente o monge também já era o padre, né? Mas, então foi pauta da reforma protestante, e nisso saiu a pauta sacerdócio de todos os santos. Essa é a doutrina, sacerdócio de todos os santos. Por quê? Porque Martinho Lutero olhou e disse, não, isso está errado. Isso está errado. Não tem uma classe especial. Não tem um povo que fala e o outro povo que depende de um povo para falar, não. Todos nós agora, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso. Nós temos acesso. Então, a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela tem acesso com o Pai. E quem que é o mediador, William? Jesus. Jesus é o mediador para mim, Jesus é o mediador para o Lucas, Jesus é o mediador para o Jair, mediador para todo mundo. Todo mundo é igual diante de Deus. Todo mundo. E isso o autor aos Hebreus vai falar, se você quiser complementar, Hebreus 4 e 15. Olha só, Hebreus 4 e 15. 15 e 16, tá? Vai falar assim, ó, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Ou seja, que sumo sacerdote é esse? Jesus.
Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador. Portanto, olha o que o autor aos Hebreus fala. Ele está falando para um povo comum. Achegamo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Chegamos com confiança, é aquilo que Paulo está falando aqui. Todos nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Nós temos acesso ao Pai todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Nós temos que lembrar que o Espírito, ele habita dentro de nós. E o que Paulo vai falar agora? Vamos dar uma aceleradinha aqui. Versículo 14 até o 17. A gente entra em outro bloco daí, né? Se você for pegar a epígrafe da sua Bíblia, no começo do 3, vai ter um bloco, que vai estar escrito a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Que foi o que a gente acabou de ver, né? A vocação dos gentios. E agora, a gente vai entrar em um outro bloco, e essa oração é espetacular, irmãos. Paulo ora novamente, é o nome da epígrafe que está aí, né? Da minha, pelo menos, está aqui. Vai dizer assim, ó, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Olha só, o que a gente acabou de falar? Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito aonde? No íntimo de cada um de nós. Nós podemos ser fortalecidos pelo Espírito. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Olha só, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, aonde que Cristo habita? Aonde? No nosso coração. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Fortalecidos com poder, primeiro. Paulo ora para que eles venham ser fortalecidos, que venham ser animados pelo Espírito. Aqui eu vejo outra questão. Nós temos a liberdade, ousadia, como a gente já viu ao longo dessa carta, mas aqui é para nos colocarmos de joelhos pelos mais fracos. Olha o poder que a oração tem, irmão. Paulo está falando que ele se coloca de joelho para pedir ao Pai, ele se coloca de joelho diante do Pai, para pedir o quê? Para pensar no poder que a oração tem, Luizinho. Que Paulo está dizendo que uma pessoa que tem as escolhas dela, olha que interessante isso aqui. A pessoa, ela tem a vida dela, ela tem a escolha dela. Mas através da minha oração pode interferir na vida dela. É isso que Paulo está falando. Eu oro diante do Pai, para que o quê? Para que Ele conceda a vocês, que vocês sejam fortalecidos no poder. Sabe aquele irmão que está mais fraco na fé? Aquele irmão que está caminhando devagarzinho? Aquele irmão que talvez não tenha o vigor espiritual que você tenha, né? O fervor de ler a Bíblia que nem você tem, o fervor de orar que nem você ora. Nós podemos orar para que ele venha a ser fortalecido no seu espírito. É isso que Paulo está falando. Eu me coloco de joelhos e oro para que vocês sejam fortalecidos com poder. No íntimo de cada um de vocês, claro, porque é de dentro para fora. Não é da boca para fora, para que vocês sejam recebidos e fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. E 17, Cristo habita no nosso coração. Cristo habita no nosso coração. Nós carregamos uma vida. Nós carregamos uma vida. Por isso que quando nós vamos fazer algumas coisas, nós temos que pensar que carregamos uma vida. A Luana, quando estava grávida, a gente já... Faz tempo que a gente não fala disso, né, Felipe? Mas a gente pregou muito tempo sobre isso, uns 3 anos atrás. Mas quando a mulherada está grávida, né, a Luana, por exemplo, ficou grávida esse tempo, eu tinha que passar no mercado e comprar um chocolatinho, comprar um refrigerante escondido. Botou para rir, ó, tá? Papai agora, né? Comprar escondido. Por quê? Porque a Luana não podia tomar. Por que ela não podia tomar? Porque ela estava carregando uma vida.
Ela tinha consciência que ela estava carregando uma vida. Será que nós andamos com essa consciência que estamos carregando uma vida no nosso dia a dia? Nos nossos atos, naquilo que vimos, naquilo que ouvimos, naquilo que pensamos? Será que a gente tem essa consciência que Cristo habita dentro de nós e Ele está vendo tudo? Ele está do nosso lado? Ele está dizendo, está falando isso, Estás pensando isso? Porque a mente espiritual, querido, deixa eu só pegar um gancho aqui. A mente espiritual não é aquela que não pensa coisas erradas. Nós pensamos, nós somos maus, a gente já matou alguns, a gente já enforcou outros, a gente é mauzinho. Só que o que acontece? A mente espiritual, o que acontece no reino do Espírito? Eu tenho um pensamento mau, mas esse pensamento mau, ele é suprimido pelo pensamento de Cristo. Qual que é a diferença, William, de nós pensarmos e um ímpio pensar? É que o ímpio está entregue a esses pensamentos. Ele já adulterou, ele matou, tudo no pensamento dele. Nós não. A gente pensou, mas imediatamente o Espírito alertou, esse pensamento não é de Deus. E a gente, o que a gente faz? Meu Deus, misericórdia, não acredito, estou pensando nisso, Senhor. Cristo bendito. Por quê? Porque o pensamento foi suprimido. Nós temos que entender que a consumação da nossa redenção ainda ela não foi estabelecida, vai ser quando Jesus voltar. E por isso nós estamos nessa batalha de carne e espírito. Não quer dizer que a gente não vai pensar coisa ruim, vamos. Só que vem o pensamento do Espírito e suprime esse pensamento dentro de nós. Ele esmaga. E aí a primeira coisa que a gente pensa, cara, pequei, ô Senhor, me perdoa. Passou. Cristo habita e isso resulta em quê? Olha só o que isso resulta. E assim pela fé que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Cristo habitando nos santos não é só resultado de poder. Não é só resultado de sabedoria. Não é resultado só de inteligência e de capacitação, não. É resultado de amor. Cristo habitando no nosso coração vai resultar em amor. Amor o que, William? Como eu enxergo o meu próximo? Como eu enxergo minha família? Como eu enxergo meu filho? Como eu enxergo as pessoas que estão ao meu redor? Como eu enxergo os irmãos da igreja? Como eu enxergo o meu vizinho? Amor. Cristo habitando no nosso coração vai fazer a gente enxergar as pessoas com amor. Com um olhar de misericórdia, orando para que o Senhor venha salvar, orando para que o Senhor venha transformar. Versículo 18 e 19, irmãos. Vou dar uma aceleradinha aqui para a gente. Olha só. Vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Interessante, né? Isso para quê? Com todos os santos. Eu acho que Paulo está dizendo assim, ó. Olha que interessante, Jair. Acho que Paulo pensou assim, olha, o Espírito opera em vocês. Cristo habita no coração de vocês. Aí, quem sabe, a gente pode ficar um pouquinho com arrogância e dizer assim, ó, o Espírito habita, Cristo habita, não precisa de mais ninguém. Não precisa de mais nada. Né? Cristo habita, o Espírito habita, para que eu vou precisar? Aí Paulo, acho que Paulo pensa assim, não, calma aí. Isso para quê? Com todos os santos. Não vão deixar de congregar, não. Não vão deixar de caminhar junto, não. Vocês vão caminhar junto. Por quê? Porque com todos os santos, vocês vão compreender. Olha o que Paulo, vocês vão compreender. O quê? A largura, o comprimento, a altura, profundidade. Do que, William? Do amor de Deus. Só é possível conhecer o amor de Deus quando a gente anda junto, irmão. Ninguém conhece o amor de Jesus andando sozinho. Sabe por quê não? Porque o amor de Jesus suporta. Jesus suportou.
suportou os 12, suportou os fariseus, suportou os ímpios. Quando estava na cruz cuspindo nele, ele fala: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando a gente caminha junto, irmão, é só coisa boa? Não. Tem as decepções. Poxa, achei que o fulano ia falar comigo, não falou. Poxa, o fulano falou um negócio ali, não sei se ele falou sério, não sei se ele falou brincando. Fui lá fazer o curso e tal. Vai ter, irmãos. Mas isso a gente vai se relacionando e vai descobrindo o amor de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Me suporta mais uns 5 minutinhos aí. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele está na ceia. E ele pega o pão. E ele começa a partir o pão. E ele diz: isso é o meu corpo. Isso aqui é o meu corpo. O corpo está inteiro. Está lá o pão. Ele tira um pedacinho e dá para o Pedro. Tira um outro pedacinho e dá para o Paulo. Tira um outro pedacinho e dá para o Tiago. E assim ele vai fazendo. Sabe por que ele está falando? Não. Esse é o meu corpo. Tu vai ter um pedacinho. Tu vai ter o outro pedacinho. Tu vai ter o outro pedacinho. E quando você estiver junto, então ali eu vou estar completo. Quando vocês estiverem juntos, então meu corpo vai estar completo. Ninguém detém todo o conhecimento, toda a plenitude daquilo que Deus liberou. Deus não colocou tudo sobre uma pessoa, não. Ele colocou um pouquinho em mim. O que ele não colocou em mim, ele colocou no Jairo, eu aprendo com o Jairo. O que o Jairo não, ele colocou no... Entendeu, Maneide? É assim que funciona. Um pouquinho em cada um. Por quê? Porque um ele deu sabedoria, a outra ele deu palavra de conhecimento, a outra ele deu profecia, aí eu estou aqui ensinando, aí a gente sai, aí um já profetiza na vida do outro, o outro tem palavra de conhecimento, o outro tem dom de cura, e todos nós vamos sendo aperfeiçoados, junto com todos os santos, para compreender o amor de Deus. Amém? E aí Paulo fecha o capítulo 3, irmão, é lindo, né? Ele vai falar no 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinita mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder já opera em nós. E ele é capaz, ele fala lá, né? Daí você pode colocar aí. Você pode colocar aí o que Paulo fala lá em Coríntios. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu no coração do homem, é para aqueles que amam a Deus. Isso o Espírito já nos tem revelado, Paulo fala. Então, Paulo termina a carta dando uma ênfase naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. E no versículo 21, ele então termina glorificando a Deus. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele termina de uma maneira especial, né? Nada melhor do que terminar glorificando a Deus. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé? Os irmãos têm alguma dúvida, não? Se tiver, depois, como a gente sempre fala, você pode... Tem um grupo ali da nossa escola. Você que ainda não está no grupo, deseja entrar, dá uma faladinha comigo. O Felipe também vai estar ali atrás ali para a gente colocar você no grupo. Que geralmente, esse ano ainda a gente não fez. A gente costuma fazer as aulas em PDF e jogar no grupo para depois, durante a semana, a gente já ir estudando. Tá bom? Esse ano a gente não fez porque a gente está fazendo a exposição da carta. Daqui, eu acho que umas 3 aulas a gente já vai fazer por tema e já vai jogar de novo. Amém? Estão felizes, não? Amém? Feche seus olhos comigo.